Ele pode não ter um emprego e nem uma casa própria, mas Brian, de uma família da pesada, ainda consegue ter muito mais encontros do que qualquer cachorro comum, ou até mesmo você que tá me assistindo aí do outro lado da tela. Mas nem todos, galera, vão muito bem assim. Então bora conferir mais um roteiro muito maluco aqui do Mapa Geek, o seu canal de animações adultas. Bora lá! Salve, salve galera, Eli aqui, bem-vindos mais uma vez ao canal Mapa Geek. E ao longo de todas as temporadas de Family Guy, Brian Griffin foi visto com várias mulheres. Nenhuma dessas mulheres teve um relacionamento contínuo, galera, geralmente por culpa de ambas as partes, mas algumas delas deixaram sua marca por serem partidas notavelmente ruins para Brian. Brian morreu, voltou à vida, escreveu uma peça de sucesso e namorou celebridades. Mas uma coisa que ele não fez foi manter um relacionamento saudável. Enquanto alguns começam parecendo bons e evidentemente desmoronam, outros foram claramente desastrosos do início ao fim. Mas antes de iniciar essa conversa aqui sobre os namoros de Brian, considere se inscrever aqui nesse canal maravilhoso para não perder nenhum conteúdo, porque você é inscrito, você não perde nada aqui e vai ficar atualizado de todas as animações adultas, inclusive Family Guy aqui nesse canal. Então se inscreva e bora pro vídeo. A namorada Gillian, ela pode ser uma personagem recorrente favorita dos fãs, mas Gillian ainda é uma das piores parceiras de Brian. Enquanto sua personagem sempre faz aparições divertidas, ela e Brian eram completamente opostos. Além de Ida Davis, Gillian é a única parceira de Brian que faz aparições frequentes ao longo da série, a maioria das quais nas quinta e sexta temporada. A personagem até apareceu em um funeral do Brian e um dos episódios mais sombrios de Family Guy, Vida de Brian. Apesar disso, galera, os dois realmente não se misturam devido aos valores de inteligência diferentes e inevitavelmente trazendo seu relacionamento ao fim. Agora a outra namorada se chama Cheryl Tiggs. Cheryl Tiggs não era uma pessoa ruim, galera, mas o seu relacionamento com Brian estava condenado por causa da razão pela qual os dois ficaram juntos em primeiro lugar. Quando Brian luta para conseguir outro encontro com uma garota que conheceu na delegacia, ele se junta à aula de Quagmire sobre pegar mulheres com resultados negativos. Uma vez que ele percebe que a aula só funciona para encontros de uma noite e não para relacionamentos reais, ele decide convidar Tigers para um encontro, apesar de Quagmire usando as mesmas táticas que aprendeu na aula. Esse relacionamento não durou muito porque ela ficou ofendida por ter sido usada para algo tão mesquinho. Namorada Caroline. Nesse episódio da temporada 7, Brian e Stewie vão a uma livraria onde Brian desabafa com Stewie sobre não ser capaz de encontrar o amor por causa de diferentes pontos de vistas políticos e religiosos. Então, naturalmente, ele conhece uma garota da mesma livraria que pega o mesmo livro que Brian, que por acaso era o livro sobre ateísmo. Os dois não eram um casal ruim por si só, mas Brian percebeu alguns maus conselhos de Stewie, levando-a a atraí-lo com Graveland e eventualmente Quagmire. Ainda não está claro se os dois poderiam ter tido um relacionamento significativo se Stewie não interferisse, mas é seguro dizer que Caroline não retornará para as próximas temporadas. A namorada Rita. Brian tem um talento especial para encontrar mulheres que não têm nada em comum, e Rita não foi uma exceção. Quando Brian acaba batendo em um carro devido à fase Rouse de Peter, ele conhece a filha de Rita, Nicole. No entanto, quando Brian vem buscá-la para um encontro, Rita informa que Nicole saiu para um encontro com um cara diferente. Eventualmente, os dois se deram bem e começaram um relacionamento. Enquanto as garotas mais novas com que Brian esteve provaram que Brian tinha um tipo, embora esse tipo seja superficial, Rita realmente não checou nenhuma dessas caixas. Brian nem podia trazê-las para a família porque estava muito inseguro sobre a idade dela. E Brian logo
Brian a pede em casamento, mas parece que ele só faz isso com desrespeito aos Griffins. Eles decidem terminar porque as coisas parecem um pouco estranhas de se comunicar pela essa questão da idade. E tem a namorada Shauna. Um grande problema com os relacionamentos de Brian é que ele às vezes toma más decisões para impressionar as mulheres que ele está interessado. Um desses casos foi quando Brian assumiu que Shauna ficaria impressionada quando ele sugeria mudar o nome James Rhodes High para Martin Luther King Jr. Porque Shauna é negra, surpreendentemente funciona, galera. Os fãs vão lembrar que este episódio foi a primeira aparição do ator James Woods, um dos melhores personagens de Family Guy introduzido na primeira temporada. Mas esse episódio também ilumina a relação acidentada entre Shauna e Brian. Shauna dá a Brian um ultimato depois que Peter agita as coisas com James Woods, dizendo que ele precisa escolher entre ela e Peter, levando a sua separação inevitável. A namorada Kay. Brian, galera, adora acreditar que o que ele faz com as mulheres não é errado, mas é difícil defender as coisas que ele faz para conseguir o que ele quer. Um exemplo disso é na 10ª temporada, quando Brian, sem saber, convida uma garota cega para sair com The Clan. Ele usa a deficiência dela para mentir para que ele pareça um pouco melhor. Embora o que Brian faz seja imperdoável, isso não nega o fato de que Kate terminou com Brian quando ele soube que Brian era um cachorro, mesmo que isso deva ser uma relação natural. E para aumentar o dano que Brian já causou com suas mentiras, ele mais tarde a convida para sair novamente usando uma voz falsa. Claramente, galera, ele não aprendeu nada com essa lição. A namorada Padma. Em um episódio em que a obsessão de Brian por encontrar o amor fica um pouco mais estranha, ele acaba se apaixonando por uma garota que trabalha no suporte da Apple na Índia. Ele de alguma forma consegue construir um relacionamento a partir de telefonemas para sua linha de apoio, e ainda nunca menciona o fato de que ele é um cachorro. Apesar das várias tentativas de Stewie tentar avisar Brian que o que ele está fazendo não é uma boa ideia, os dois vão para a Índia para conhecer Padma pessoalmente. E felizmente para Brian, galera, ela é uma jovem atraente como ele esperava. Ele também tenta impedir um casamento arranjado que tentaram fazer para ela com as suas próprias razões egoístas, e em última análise ela decide não se casar com nenhum dos homens, o que leva Brian a reclamar sobre os cumprimentos desnecessários que levou ele a chegar até lá, e acaba sendo enviado de volta para casa com o rabo entre as pernas, galera. Agora a namorada Ellie. Brian, galera, pode namorar muitas mulheres humanas, mas geralmente fica longe de outros animais, com algumas exceções. Isso foi até o episódio da 16ª temporada, onde Brian conhece outra cachorra do veterinário. Os dois vão para o encontro depois que ela revela que está sob contrato para proporcionar para um vencedor de uma próxima exposição de cães. Naturalmente, Brian se inscreve para o show de cães mencionados assim. Mais uma vez, Stewie explica que não deveria esforçar tanto por Ellie, mas como sempre ignora os avisos de Stewie. Através de um treinamento rigoroso, Brian consegue vencer a corrida com sucesso e ser o cão em que conquista ele, até que Brian percebe que é incapaz de aturar sob pressão. Os dois perceberam que não conseguiram ter um relacionamento real e foram forçados a se despedir um do outro. A namorada Bonnie. Neste episódio, galera, da 14ª temporada, Brian ouve Bonnie chorando em seu quarto durante uma festa de 46 anos. Ele se encarrega de ser o cavaleiro branco a confortá-la. Isso leva um eventual beijo entre os dois, que juraram manter segredos até que Peter o revele durante a noite do jogo em família. Os dois perceberam que foi errado o que fizeram, mas o conflito entre Joy e Brian leva às intervenções do casal. A intervenção, galera, prova ter um efeito negativo sobre os dois, e Bonnie decide deixar Joy e ir para a estrada com Brian para perseguir seus sonhos individuais. Os dois perceberam que são terríveis um para o outro, e o status logo se restaura e acabam terminando novamente. E por último, a namorada Jess. Na 17ª temporada, galera, um dos melhores episódios de Peter e Brian, mas o episódio também provou que Jess era a pior escolha de relacionamento de Brian. Brian conhece uma garota em um bar que tem câncer, e os dois vão a alguns encontros. Depois de saber que ela tem apenas 2 semanas de vida, Brian pede ela em casamento. Os dois se casam, mas descobrem imediatamente depois que Jess não tinha mais câncer, para desgosto de Brian, depois que Peter ensina
a Brian os benefícios de ser um marido, Brian começa a se soltar, levando a vários problemas médicos. Jess então decide que a melhor coisa a se fazer é matar Brian, galera. Mas Peter eventualmente consegue salvar o cachorrinho tão querido dele. Mas felizmente ou infelizmente, essa foi a última vez que os fãs viram Jess. Então é isso aí, galera. Como de costume, considere deixar o seu like aqui para ajudar esse vídeo a chegar para mais pessoas. E também se inscreva no canal caso você gostou do estilo desse vídeo. A gente tem muita coisa relacionada a conteúdo de animações adultas. E eu vou deixar aqui um vídeo aqui que eu tenho certeza que você vai gostar. Muito obrigado por assistir até aqui. Meu nome é Eli e eu vou ficando por aqui.